Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai olhar para alguns artigos bem importantes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? O famoso Pacto de São José da Costa Rica. Exatamente. A gente selecionou aqueles artigos que mais aparecem nas discussões por aqui no Brasil, tanto na academia quanto nos tribunais. Isso. A ideia é entender o que eles dizem na essência e, principalmente, como é que eles impactam de verdade as nossas leis, as decisões judiciais. Bom, vamos começar. Artigo 4º. Direito à vida. Vamos lá. Esse artigo, o 4.1, diz que a vida deve ser protegida em geral desde o momento da concepção. Agora, essa expressão em geral, ela é chave. Por que chave? Dá uma margem, é isso? E isso mesmo, ela dá uma flexibilidade, sabe? Permite que as leis de cada país, criem exceções, como nos casos de aborto legal já previstos em várias legislações, sem que isso seja uma violação direta da convenção. Entendi. E aqui no Brasil, essa discussão é super presente, né? A gente viu na DPF 542 sobre os fetos anencéfalos. Ali o STF afastou a ideia de crime para interrupção da gravidez nesses casos específicos. Exato. E a discussão continua quente com a ADPF 442, que aí já busca uma descriminalização mais ampla do aborto. Essa ainda está lá esperando o julgamento no STF. Certo. E o artigo 4º não fala só do início da vida, né? Tem a questão da pena de morte também. Ah, sim, bem lembrado. A convenção não chegou a banir a pena de morte de forma total e imediata para todos os países, mas ela criou restrições assim muito fortes. Segue um princípio de não retrocesso. Não retrocesso. Quer dizer, quem já aboliu não pode voltar atrás. Exatamente. E onde ela ainda existe, só pode ser aplicada para crimes gravíssimos e tem vedações claras, proibida para menores de 18 anos, para maiores de 70, para grávidas, e sempre tem que existir o direito de pedir anistia, indulto ou comutação da pena. E o Brasil assinou o protocolo adicional para abolir a pena de morte, né? Mas com aquela reserva para casos de guerra declarada, que está lá na nossa Constituição. Isso está alinhado com a Constituição Federal. Bom, seguindo então, temos o artigo 5º, que trata da integridade pessoal. Esse é pesado, né? Fala de tortura. Pesadíssimo. E fundamental, o ponto central aqui é a proibição absoluta de tortura. E não só tortura, mas também de penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Isso é considerado jus cogens. Jus cogens, aquela norma imperativa do direito internacional que nenhum país pode descumprir ou modificar por tratado. Exatamente essa. Não tem exceção, não tem relativização, é um pilar. E o artigo vai além, né? Fala do tratamento de quem está preso. Sim, ele exige, como regra geral, que os processados fiquem separados dos condenados e, de forma obrigatória, que os menores de idade fiquem separados dos adultos. Faz todo sentido. E tem a questão da finalidade da pena também. Isso. O artigo diz que a pena privativa de liberdade deve ter como finalidade essencial a reforma e a readaptação social do condenado, um princípio que, conversa diretamente com a nossa lei de execução penal aqui no Brasil. Ok. Avançando um pouco. Artigo 6º. Proibição da escravidão e servidão. Parece óbvio, mas tem um detalhe interessante, né? Tem sim. Além de proibir o óbvio, escravidão, servidão, tráfico de pessoas, o artigo define o que não se considera trabalho forçado ou obrigatório para efeitos da convenção. Ah, é? O quê, por exemplo? O trabalho normal de um preso, decorrente de sentença judicial. O serviço militar ou serviço alternativo para quem tem objeção de consciência. Serviços exigidos em caso de perigo ou calamidade pública, sabe? E aquelas obrigações cívicas normais. Tipo... Ser mesário em eleição ou jurado num tribunal. Exatamente. Essas coisas não entram no conceito de trabalho forçado proibido pela Convenção. Interessante essa delimitação. Bom, vamos para o artigo 7 agora. Direito à liberdade pessoal. Esse aqui, nossa, teve um impacto muito concreto no Brasil, né? Demais, especialmente 2 pontos. Primeiro, o parágrafo 5º, o artigo 7.5. Ele garante que toda pessoa detida tem que ser levada sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. A famosa audiência de custódia. Exato. Foi com base nesse artigo que o STF, lá na DPF 347, determinou que as audiências de custódia são obrigatórias em todo o Brasil. Isso antes mesmo de virar lei,
expressa. E depois veio o pacote anticrime e colocou isso no Código de Processo Penal, né? Isso, consolidou a prática. É um exemplo claríssimo de como a Convenção moldou uma política pública e uma prática judicial fundamental aqui. E o outro ponto de grande impacto do artigo 7º? É o parágrafo 7º, o artigo 77. Ele proíbe a prisão por dívidas. A única exceção que ele permite é o não pagamento de pensão alimentícia. Ah, sim. E esse ponto foi o que causou toda aquela discussão sobre o status dos tratados de direitos humanos no Brasil, não foi? Na questão da supralegalidade. Foi exatamente esse o gatilho. Por causa desse artigo, o STF teve que decidir. A Convenção Americana está acima da lei comum brasileira. E a resposta foi sim. Não está no nível da Constituição, mas está acima das leis ordinárias. É a tal da norma supralegal. E a consequência prática disso foi... Foi declarar ilegal a prisão civil do depositário infiel, aquela figura que existia, inclusive prevista na Constituição, para quem não devolvia um bem que estava sob sua guarda judicial. Mesmo estando na Constituição, a Convenção venceu. É como se a Convenção tivesse paralisado a eficácia dessa parte da Constituição por ser mais protetiva do direito humano à liberdade. E aí veio a súmula vinculante 25 do STF para dizer: é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Ponto final. Uau! Realmente uma mudança de paradigma impulsionada pela Convenção. Para a gente ir fechando os destaques, tem o artigo 27, sobre suspensão de garantias. Isso. Esse artigo é sobre situações excepcionais, extremas mesmo, como guerra, perigo público ou outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado. Nesses casos, o Estado pode suspender as obrigações da Convenção. Pode suspender algumas obrigações na medida e pelo tempo estritamente limitados pelas exigências da situação. Mas, e isso é crucial, tem um limite. O tal do núcleo duro de direitos. Aqueles que não podem ser suspensos nunca, de jeito nenhum. Exatamente. O próprio artigo 27 lista quais são esses direitos intocáveis. Direito à vida, integridade pessoal, proibição da escravidão, o princípio da legalidade e da retroatividade da lei penal mais favorável, liberdade de consciência e religião, proteção da família, direito ao nome, direitos da criança, direito à nacionalidade e os direitos políticos. Esses não podem ser suspensos jamais. Entendi. Mas e as garantias para proteger esses direitos? Por exemplo, o habeas corpus, que é fundamental para proteger a liberdade, a integridade. Ele não está nessa lista expressa do artigo 27. Ótima pergunta. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já se debruçou sobre isso, especialmente nas opiniões consultivas 8 e 9. E o que a Corte disse? Disse que, mesmo não estando listadas textualmente ali no artigo 27, as garantias judiciais que são indispensáveis para proteger esses direitos não derrogáveis, como o habeas corpus ou o amparo, também não podem ser suspensas. Porque, de que adiantaria o direito ser intocável se a ferramenta para protegê-lo pudesse ser suspensa? Faz todo sentido. É uma proteção da proteção, digamos assim. Exato. Garante a efetividade daquele núcleo duro. Bom, então depois desse mergulho fica muito claro, né? A Convenção Americana não é só um papel, um documento internacional guardado na gaveta. Ela pulsa no direito brasileiro. Com certeza. Ela influencia decisões cruciais sobre liberdade, sobre prisão, sobre o conceito de vida, a finalidade da pena, a proibição da tortura. Tem um peso real e direto. Isso deixa a gente pensando, né? Para onde vamos daqui? A sociedade muda, novos desafios aparecem. Penso em inteligência artificial sendo usada na justiça, ou as crises ambientais que a gente vive. Pois é, fica a reflexão. Como é que a interpretação desses direitos fundamentais, tanto lá pela Corte Interamericana quanto pelos nossos tribunais aqui, vai continuar evoluindo para dar conta dessas novas realidades? Como garantir a proteção da pessoa humana sem engessar a capacidade do Estado de responder esses desafios complexos? É uma tensão constante, né? Uma tensão constante e um debate que, com certeza, vai continuar. Material para muitos outros mergulhos.